Vamos fazer aquela conexão direta lá para o Complexo Hospitalar Central. O Dr. Alan Mendonça é especialista em quadril, por isso que eu digo, é sempre bom falar de saúde. Doutor Alan Mendonça está conectado conosco. Ô, doutor, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui à Band mais uma vez para falar sobre esse problema que principalmente, eu não sei se eu estou equivocado, as pessoas daquela fase, maior idade, ficam mais vulneráveis, né? Fraturas no quadril, é isso, né, doutor? Boa tarde. Doutor, acho que tá com mute o sistema do Zoom do senhor aí, dá uma observada no computador. Fala aí de novo para a gente. Peço desculpa a você e a audiência. Boa tarde, o prazer é todo meu de estar aqui novamente no programa. A ideia hoje é a gente falar assim, um pouquinho sobre as fraturas de quadril, né, que são fraturas muito comuns, muito prevalentes e que afetam dois tipos, Adilson, de pacientes. Existe um grupo de pacientes, que são pacientes jovens, que geralmente gozam de boa saúde e que sofrem um acidente com grande energia cinética, um acidente de moto, de carro, uma queda de altura. E esses pacientes jovens com acidentes, com traumas de grande energia, podem ter fraturas do quadril. Agora, o mais comum, o que a gente vê na nossa rotina diária, são, de fato, os pacientes idosos, né? E geralmente acima de 70, 80 anos, que sofrem quedas de pequena altura, quedas da própria altura, tropeçam, caem, quase sempre no ambiente doméstico, quase sempre isso acontece em casa, e aí, infelizmente, sofrem essas fraturas de quadril. Doutor, por quê? Eu queria falar sobre avanços no tratamento, sobre essas fraturas. Por que que a gente tem um grande índice de pessoas idosas que têm esse tipo de fratura e muitas das vezes não consegue mais restabelecer a normalidade nos seus movimentos? Essas tecnologias, com esses avanços, estão melhorando esses índices ou também é muito por uma questão de disciplina do próprio paciente? Quando a gente fala em tratamento, a gente tem que pensar em duas situações, né? O ideal é a prevenção. Há alguns dias atrás, algumas semanas, nós conversamos aqui no programa sobre osteoporose, né, que é uma doença que acomete a população idosa e que, somando a osteoporose com as quedas, é onde acontecem as fraturas. Então, o melhor cenário é a gente trabalhar o diagnóstico e o tratamento da osteoporose e trabalhar esse paciente idoso com a prevenção de quedas, né, no ambiente doméstico. Então, orientações básicas, como evitar tapetes, uma boa iluminação. Tem estudos mostrando que a má iluminação em casa é um dos fatores que mais derrubam o idoso, né, porque ele acaba não enxergando, já enxerga mal pela própria idade, e num ambiente mal iluminado isso aumenta aí o risco de queda. Então, uma ponta, a melhor fase do tratamento é a prevenção das fraturas. Agora, uma vez que o paciente já tenha fraturado, é uma situação caótica. Os estudos, Adilson, mostram que 1/3 dos pacientes idosos com fratura de quadril, eles vão passar a ter alguma deficiência. Vão precisar de auxílio de cadeira de roda, vão precisar de auxílio de andador, de muleta, vão precisar de cuidadores. Então, 30% dos pacientes que sofrem fratura do quadril vão perder a autonomia e a capacidade de deambulação sozinho. 1/3 desses pacientes evoluem para óbito, 1 ano após a cirurgia, né? No intervalo de 1 ano após a fratura, o índice de mortalidade é muito alto. Então, praticamente metade dos pacientes que terão boa evolução se forem bem tratados. Então, por isso que eu falo que o melhor tratamento é prevenir e evitar a fratura. Agora, uma vez que ela aconteceu, aí sim, houveram nos últimos anos avanços assim, na tecnologia, né? Não só da técnica cirúrgica e do tipo de material que a gente usa lá no centro cirúrgico, mas melhoraram os suportes pós-operatório. É um paciente que vai para a UTI, e a UTI, onde ele tem cuidados intensivos, então melhora a sobrevida desse paciente. Antes da cirurgia, esse paciente é avaliado por uma equipe multidisciplinar, né? Ele é visto pelo cardiologista,
visto pelo geriatra, para que a gente possa equilibrar o estado de saúde desse paciente, para que o quanto antes, e assim que for possível, ele possa ir para a cirurgia, mas com os riscos minimizados. Tá? Então, assim, tomando as devidas prevenções, aí sim a gente consegue evoluir justamente para diminuir essas margens que são preocupantes dos índices que a gente tem conhecimento de casos de pessoas que não recuperam movimentos. Doutor, eu preciso encerrar a entrevista, mas eu quero agradecer pela participação e só deixa para mim a informação. A pessoa pode ter fraturado o quadril e não ter o devido conhecimento. Que tipo de sintoma eu estou sentindo que é importante demais que eu busque um médico ou faça um exame? Quase sempre o idoso com fratura de quadril ele vai sentir muita dor, o membro afetado fica mais curto e rodado externamente. Essa foto aí ilustra bem, né, como é que fica a perna do paciente. Então esse paciente, a família vai encontrá-lo caído no chão, com muita dor, e ele não consegue ficar de pé. Então o melhor a fazer é chamar o serviço de resgate, o SAMU, para que ele seja colocado numa maca e conduzido imediatamente ao hospital. Porém, tem alguns pacientes que sofrem o que a gente chama de fratura incompleta e que mesmo com o fêmur quebrado, mesmo com o quadril quebrado, ele consegue ficar de pé e consegue andar, né? Então, o que se tem a fazer num paciente idoso que teve queda e que está com dor no quadril, ainda que ele consiga andar, ele deve ir ao pronto-socorro para fazer os exames de imagem e ter a certeza do diagnóstico. E é sempre bom e importante lembrar aí a nossa audiência que aqui, em se tratando da medicina de alta, média, baixa complexidade, o Complexo Hospitalar Central está sempre muito bem atualizado. Dr. Alan Mendonça, especialista em quadril, muito obrigado pela participação, uma boa tarde ao senhor, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos à disposição, espero que não aconteçam fraturas, mas se acontecerem, nós estamos lá na Ortocentro, lá no Hospital Central, com uma equipe multidisciplinar, pronta para fazer o melhor nesses casos. Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. Sempre é bom falar de saúde.